Graça e paz, alegria ter você aqui para mais um devocional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui nós estamos caminhando juntos, dia após dia, alinhando o nosso coração com o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito real, muito humano e profundamente espiritual. Quando a fé enfraquece. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, passamos por dias assim. Dias em que oramos, mas parece que o céu está em silêncio. Dias em que lemos a palavra, mas o nosso coração não sente mais aquele mesmo ardor. Dias em que sabemos que Deus é fiel, mas a nossa fé parece tão pequena, tão fraca, abalada, tão minúscula. E talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar. E a primeira coisa que eu quero te dizer é isso: fé enfraquecida não significa ausência de fé. Isso significa que você é humano e Deus não se assusta com isso. Romanos 1, versículo 17 nos diz que o justo viverá pela fé. Não diz que o justo viverá por emoção. Não diz que o justo viverá por força própria, mas pela fé, mesmo quando ela parece pequena. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, nos diz assim: porque andamos por fé, não por vista. Quando a fé enfraquece, geralmente é porque os olhos estão cansados de olhar para as circunstâncias. Mas o Senhor nos chama a andar, mesmo quando não vemos. Em Isaías, capítulo 42, Isaías 42, no verso 3, nos diz assim: uma cana esmagada ele não quebrará, e o pavio que fumega ele não apagará. Ele produzirá justiça conforme a verdade. O que acabamos de ler aqui é muito forte, é muito poderoso. O pavio ainda fuma, não tem chama forte, mas ainda existe algo ali. E Deus não apaga, Deus protege, Deus restaura. Em Marcos, no capítulo 9, nós vemos a história de um menino mudo e surdo. E este pai vai até Jesus pedindo, pela cura de seu filho. E Jesus, no verso 23, diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. E aí o pai da criança diz: imediatamente o pai do menino exclamou e disse em lágrimas: Senhor, eu creio, ajude a minha descrença. O que mais me chama a atenção nesse texto é a honestidade desse homem. Ele sabia que Jesus curava, mas a fé dele era pequena, e ele diz: Senhor, me ajude na minha descrença. Olha o tamanho da honestidade. E sabe o que Jesus fez? Ele respondeu, ele curou a criança, mesmo o homem com a fé pequena. Mas o Senhor olhou o coração dele, olhou o tamanho daquela honestidade, ainda com a fé pequena. Deus trabalha com fé verdadeira, não com aparência. E quando a fé enfraquece, o que devemos fazer? Primeiro, não se afaste de Deus. Esse é o erro mais comum. Livro de Tiago, capítulo 4, no verso 8, nos diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Mesmo fraco, chegue. Mesmo cansado, chegue. Mesmo sem palavras, chegue. Segunda coisa que devemos fazer quando a nossa fé enfraquece:
se sustente pela palavra. Romanos 10, verso 17 nos diz: assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não espere sentir vontade, leia porque é alimento, não emoção. E terceira coisa que devemos fazer: descanse na fidelidade de Deus, não na sua força. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, nos diz: se não crermos, ainda assim ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Essa promessa nos sustenta nos dias difíceis, mesmo quando ainda não cremos, mesmo quando a nossa fé é pequena, o Senhor permanece fiel. Isso é maravilhoso, meu irmão. Deus permanece fiel. Talvez hoje a sua oração seja curta, talvez o seu louvor seja silencioso, talvez a sua fé esteja pequena, mas uma fé pequena nas mãos de um Deus forte continua sendo suficiente. E se essa palavra já está falando com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Escreva aqui nos comentários para eu saber que você assistiu. Deus sustenta a minha fé. E agora, se você puder, feche os seus olhos juntamente comigo e vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é Deus fiel, constante e presente. Nós te agradecemos porque, mesmo quando a nossa fé enfraquece, o Senhor permanece firme. Pai, tu conheces o coração cansado, a mente confusa e a fé que hoje parece pequena. Nós te pedimos, Senhor, renova as nossas forças, fortalece a fé, traz descanso ao nosso coração, Pai. Que o Senhor sopre vida nova sobre esse pavio que ainda fumega, que haja renovo, que haja esperança e que haja paz. Nós confiamos em Ti, Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. E eu agradeço de coração a todos vocês que ficaram comigo até o final. Muito obrigado, que o Senhor abençoe você e a sua família. A gente se vê no nosso próximo encontro.